Oi, gente! Hoje eu vou fazer a segunda parte do quadro testando meus conhecimentos antes de voltar para a faculdade de veterinária. Então, vou fazer aqui, né? É um teste de novo, né? Aqui para vocês. Vou usar o fone de ouvido como microfone. Vou deixar aqui na minha blusa para ver se o som sai melhor. Então, se vocês verem um negócio aqui, é do fone de ouvido. Mas, como eu disse, eu vou fazer, né, a parte 2 do teste, testando meus conhecimentos de veterinária antes de voltar para a faculdade, tá? Então, para quem não sabe, meu nome é Emily, estou estudando medicina veterinária, eu tranquei a universidade, a faculdade em uma universidade e vou começar em outra universidade. O mesmo curso, então por isso que eu estou fazendo a parte 2 de testando meus conhecimentos antes de retomar a faculdade para ver se eu lembro de alguma coisa, tá? Então vai ser a parte 2 esse vídeo e vai ser 10 perguntas como o último vídeo, né? E eu não vou pesquisar nada, vou consultar nada, né? Vou ver como é que vai ser, como é que eu vou me sair, se eu vou conseguir responder as perguntas. Então, 10 perguntas variadas, né? De algumas matérias que eu acho que é de... Deixa eu ver aqui, que eu olhei no ChatGPT, pedi pro ChatGPT fazer 10 perguntas variadas, que é de... misturando as matérias de filosofia, fisiologia no caso, clínica, patologia, parasitologia e anatomia. Então, misturando essas matérias, né, nesse teste. Então, eu vou começar aqui, né, e tem a pergunta e tem 4 alternativas e eu vou falar aqui para vocês as alternativas, né, e vou deixar a resposta aqui, né, a resposta que eu falar, né, que eu achar que é aqui na hora, né, mas quando eu for editar o vídeo vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela a resposta certa, tá? Porque eu vou estar sem pesquisar, né? Então eu vou deixar aqui no cantinho para vocês saberem a resposta certa, tá? Então bora lá para pergunta, né? Então a primeira pergunta é: qual é a principal função dos rins nos animais? Né? Tem produzir bile, que eu sei que não tem filtrar o sangue, que é essa resposta, né? Que eu sei que é produzir o sangue. E tem a letra C, que é produzir insulina, e a letra D, que é controlar a temperatura. Então a resposta certa, como eu disse, é filtrar o sangue. A segunda pergunta é: qual desses é um parasita? Então tem diádia, não sei como é que fala certo. Tem lactobacillus, não sei se fala assim. Tem insulina, colágeno, né? Então a resposta certa, eu acho que é bem fácil, que é diádia, não sei se é assim se você fala, né? Mas a terceira pergunta é: em qual região do corpo está localizado o fêmur? Tem pescoço, tórax, membro, que eu sei que é o membro posterior, que é o que está aqui, e tem mandíbula. Então é membro superior, posterior no caso. A quarta pergunta é: qual dos exames é ideal para avaliar anemia? Urinálise, hemograma, raio-x e ultrassom. Então, como eu nunca ouvi falar qual é o exame que se faz para avaliar uma anemia, né? Eu vou chutar aqui, né? Por mais que seja um teste, eu vou chutar aqui para ver se eu acerto ou não. Eu vou de hemograma, não sei se esse exame que normalmente fazem para avaliar uma anemia. Então eu vou de hemograma. A quinta pergunta: qual desses sinais indica desidratação no animal? Tem gengiva seca,
tem pelo brilhante, olhos brilhantes e apetite aumentando. Eu vou de gengiva seca. A sexta pergunta é: o que é taquicardia? Tem respiração lenta, aumento de frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial e aumento da temperatura. Eu vou de respiração lenta. A sétima pergunta é perguntando: onde ocorre a absorção final da água no sistema digestório? Tem estômago, intestino grosso e delgado e esôfago. Eu vou de intestino grosso. A oitava pergunta é: como se chama a vacina obrigatória contra a raiva em cães e gatos, né? Então tem a V10, antirrábica, a V4 e a gripe canina. Eu sei que é a antirrábica, a obrigatória. A penúltima pergunta qual é o nome da fase do cio em que a fêmea aceita o macho? Eu nunca ouvi falar qual é a fase do cio em que a fêmea normalmente aceita o macho. Então, eu vou chutar aqui uma das alternativas, né? Eu vou chutar uma aqui, né? Porque eu não sei e nunca ouvi falar, mas as alternativas que estão aqui proestro, estro, diestro e anestro. Como eu não sei, eu vou chutar, mas eu vou estar deixando, como eu disse, aqui na tela a resposta certa, né? Já que eu não vou estar pesquisando. Eu vou de proestro, que é a letra A. A última pergunta é: em que fratura... Não, calma. Em uma fratura simples, qual é o objetivo principal da imobilização? Deixar o osso mais rígido, reduzir dor e evitar movimento, e aumentar a temperatura local e diminuir o fluxo sanguíneo. Eu sei que é reduzir a dor e evitar o movimento, tá? Então, esse vídeo vai ser bem curto e eu vou deixar aqui as perguntas. Eu acho que é a terceira vez que eu tô falando que vou deixar aí as respostas aqui. Mas é isso. Eu não sei se eu acertei muitas alternativas ou poucas. Se eu errei algumas alternativas. Mas é isso, né? Vocês vão dizer aí embaixo se eu acertei. E eu vou ver aqui quando eu pesquisar pra ver as alternativas que eu errei. Então é isso. Se vocês quiserem, eu trago uma parte 3 com mais perguntas e que seja um pouco mais difícil para ver se eu consigo responder. E é isso, até o próximo vídeo.